esse culto de nós estarmos aqui cultuando juntos e ouvindo a voz de Deus. Eu fico alegre porque Deus tem os seus caminhos. Amém? Então estou muito feliz e creio que o Senhor tem mais para nós essa noite aqui. Neemias capítulo 4, versículo 6, a minha tradução diz assim, talvez a dos irmãos possa ser diferente. A minha tradução diz assim: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo, diga reconstruindo, até que em toda a sua extensão chegamos à sua metade, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Amém? Pode se assentar? Quando nós lemos o capítulo 4 do livro de Neemias, se nós tivéssemos uma palavra-chave para classificar esse capítulo, a palavra seria reconstrução. E reconstruir é pior, ou mais difícil, ou mais complicado do que construir. Porque construir, quando você pega algo para construir que naquele terreno não tem nada, existem as suas dificuldades. Mas quando você vai reconstruir algo que ali já existiu, é mais difícil, é mais trabalhoso. Porque o processo de reconstrução, ele engloba algumas coisas como lembranças do que uma hora ali já havia sido construído e que hoje já não existe mais. Porque quando você vai reconstruir em um local que já existiu uma construção, esse local te traz lembranças. Por exemplo, Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém, que por conta do cativeiro foi queimado pelo fogo. A Babilônia destruiu a cidade, nós sabemos da história, destruiu tudo e os muros foram queimados pelo fogo. E Neemias começa uma reconstrução. No capítulo de número 2 e no versículo 17, Neemias vai dizer assim: olha, eu andei perante os escombros, eu andei perante tudo, sem ninguém saber que eu ia lá ver. Neemias diz assim: eu saí sem ninguém saber, não falei nada para ninguém, e fui avaliar como que estavam as coisas, e estava destruído, estava acabado. Ele diz assim: eu subi em um animal, com certeza um cavalo ou um jumento, e ele diz assim, tinha partes que que o animal nem conseguia andar mais, porque era tanto escombro. Então eu desci dele e fui sozinho avaliar, e estava tudo destruído. Aí ele, no capítulo 2, o versículo 17, ele convoca o povo, e ele diz: olha, nós precisamos reconstruir os muros, para que cesse a nossa vergonha. Ele diz: olha, nós precisamos reconstruir esses muros, para que nós não passemos mais vergonha. Então, ele está dizendo: eu tenho que reconstruir o muro, para que a minha vergonha acabe. Eu tenho que reconstruir o muro, para que a minha vergonha passe. E o que tem a ver muro com vergonha? Quando nós falamos em muro, nós falamos em algo que demarca um território. Quando nós falamos em muro, nós falamos em algo que cerca uma localidade. Quando nós falamos em muro, nós falamos em algo que delimita um território, que coloca limite entre o que é uma área e entre o que é outra. A primeira coisa que Babilônia faz quando invade Jerusalém é destruir os seus muros, é destruir as suas portas, é destruir aquilo que cerca e que protege ela. Porque uma cidade sem muro é uma cidade sem proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade sem segurança.
Uma cidade sem muro é uma cidade que não existe controle de limite. Entra quem quer, sai quem quer. Entra quem quer, sai quem quer. O que Deus está falando para mim e para você essa noite. A nossa vida é uma cidade edificada por Deus. E o que nós temos que fazer para que algumas vergonhas acabem e cessem? Reconstrói alguns muros, reconstrói alguns limites, reconstrói algumas proteções que talvez o tempo tenha destruído. Talvez Babilônia tenha tentado queimar com fogo. Mas essa noite Deus trouxe eu e você aqui para dizer, existem limites que serão reconstruídos. Eu vou falar novamente, Deus está dizendo para mim e para você, nós vamos fazer igual Neemias, nós vamos reconstruir alguns limites. Talvez você entrou aqui com alguma área da sua vida desprotegido. Tem gente entrando que não é para entrar, tem gente saindo que não é para sair, e você não tem mais controle de área, de território, de segurança. Ele está dizendo, você não vai construir um novo limite, você vai reconstruir aquilo que eu já te dei. Porque construir é diferente de reconstruir. Neemias está dizendo, nós vamos reconstruir o mesmo muro, no mesmo limite, na mesma risca, na mesma faixa que Deus deu. Porque tem gente que perde alguns muros e reconstrói outros, mas Deus está dizendo, não mude o alicerce que eu te dei. Mesmo que Babilônia te atacou, mesmo que a luta veio e que algum muro da sua vida tenha desabado, Deus está dizendo, o alicerce eu não mudo, é no mesmo lugar, é do mesmo projeto, é no mesmo jeito que eu vou fazer você reconstruir. Neemias está reconstruindo, diga reconstruindo. Ele identifica a necessidade de reconstruir os muros para que a vergonha cesse. Ele não começa reconstruindo Jerusalém lá de dentro para fora, ele não começa reconstruindo casas, ele começa demarcando o território, trazendo de volta a segurança. E no capítulo 4, quando nós lemos o capítulo 4 desde o seu início, do versículo 1, nós vamos ver o que acontece quando você e eu decidem reconstruir alguma coisa. Porque talvez o inimigo não lute com você enquanto você não esteja disposto a reconstruir algo. Talvez o inimigo não batalhe contra você, enquanto ele está destruindo alguns muros e nós estamos passivos. Mas quando nós decidimos levantar e reconstruir algo na presença de Deus, o capítulo 4 nos mostra o que acontece. Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3. Quando Sambalate e Tobias tomaram ciência, quando eles tomaram conhecimento da reconstrução dos muros e do que Neemias tinha tratado com o povo. O texto diz no versículo de número 2, no versículo de número 1 diz assim, ele ficou irado, diga, ficou irado. Segunda coisa, ele ridicularizou, diga, ele ridicularizou. Primeiro, quando o inimigo toma ciência da sua posição de reconstruir algo, a primeira coisa que acontece, ele fica irado, ele fica nervoso, ele vai te atacar de todas as formas, e depois ele vai te ridicularizar. A primeira coisa, ele vai se irar. A segunda coisa, ele vai te ridicularizar. Quando você e eu tomamos a decisão de reconstruir alguns limites, com certeza o inimigo vai usar alguém para dizer para você, não vale a pena fazer isso, não vale a pena investir nisso, você já investiu uma vez e o muro quebrou, você já tentou uma vez e Babilônia te atingiu, você já tentou uma vez e você não vai conseguir. Ele ridiculariza. Quantas vezes eu e você queremos reconstruir algo na presença de Deus, e o inimigo vem e diz, não vale a pena ensaiar, não vale a pena cantar,
cantar, não vale a pena servir a Deus nessa igreja, porque você já tentou uma vez e se decepcionou, você já teve um ministério e não deu certo, você já tentou cantar, já tentou pregar e não deu certo, mas essa noite eu quero liberar uma palavra para minha e para a sua vida. Toda tentativa que deu errado, toda vez que você tentou colocando o seu coração na obra, porque Deus conhece o meu e o seu coração, e todas as suas frustrações, porque Babilônia talvez queimou os seus muros, todas as suas decepções com esse ministério, ou com qualquer outro ministério, e o inimigo fica colocando na minha e na sua mente, dizendo, não vale a pena ir, não vale a pena fazer, vai se decepcionar de novo, vai acontecer a mesma coisa, mas essa noite Deus me trouxe lá de Sorocaba para dizer assim, existem muros que Deus irá reconstruir com você, não vai ser da mesma forma, não vai ser do mesmo jeito, não vai ser decepcionante não, porque o texto diz, Deus falando ao povo, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Deus conhece o teu coração, e Ele está dizendo essa noite, continua no propósito, continua no projeto, continua reconstruindo, porque eu vou dar graça, unção, sabedoria, e você vai ser alguém usado na minha presença. Ele começa a reconstruir e o inimigo ridiculariza. O versículo 2, olha o que o inimigo diz, na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou, o que aqueles fracos judeus? O inimigo começa a questionar a tua força. Primeiro ele se ira, depois ele te ridiculariza, depois ele questiona a sua força, a sua capacidade. Ele diz, o que os fracos judeus estão fazendo? Depois ele diz, será que conseguirão se fortalecer? Quando o inimigo diz, será? Ele está colocando dúvida na cabeça do povo. Ele se ira, ele ridiculariza a sua decisão, ele questiona a sua força, a sua capacidade. Ele coloca uma dúvida e diz, será mesmo que você vai conseguir? Ou sou só eu que passo por isso, irmãos? Eu duvido que essa semana, esse mês ou esse ano, o inimigo não tentou colocar um será na tua cabeça, um será que vai dar certo? Será que é Deus mesmo que falou? Será que é Ele mesmo que confirmou? Será que é isso mesmo? Porque o inimigo só sabe trabalhar desse jeito. Ele não tem poder nenhum sobre mim e sobre você. Não tem. Eu vou profetizar isso aqui porque Deus está me mandando falar. Quando você veio aqui, levantou a mão para o alto e disse, eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Paulo diz que quando você confessa, você já tem o Espírito Santo dentro de você. E eu quero te dar uma notícia, se o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você, o maior dos Espíritos está conosco, não precisa temer, o inimigo não tem poder na sua casa, ele não tem poder na sua família, nós falamos e declaramos, o sangue de Jesus está sobre nós, e o nome que há sobre todo nome está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, praga nenhuma chegará à minha e à sua tenda, nós declaramos essa noite em nome de Jesus. Ele diz, será que eles vão conseguir mesmo reconstruir? Porque quando a gente toma uma decisão de reconstruir algo, existem esse monte de dúvidas que além das nossas, vem do inimigo, principalmente quando Deus quer fazer uma grande obra. Depois ele continua, ele diz, irão ainda oferecer sacrifícios, ele questiona o culto dos judeus. Ele diz assim, eles se decidiram reconstruir, mas será que eles vão ter força? Será que eles vão conseguir? Será que eles vão oferecer sacrifício? O inimigo estava questionando a obra, o projeto, estava questionando a reconstrução e estava questionando o culto. Será que você vai conseguir ir para o culto depois desse acontecimento?
Será que você vai conseguir andar depois que aconteceu isso? Deus está nessa casa e eu sinto Ele. Porque eu não sabia do triste acontecimento que aconteceu na vida da senhora. Mas a palavra talvez o inimigo estivesse falando para nossa pastora. Será que depois desse acontecimento vai continuar oferecendo sacrifício? A resposta é essa: nós estamos aqui. Aconteça o que acontecer, a gente não para. O inimigo pode se levantar aqui, mas é para cair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu vou falar para ver se você está no culto. Você não vai ser atingido, porque Ele está conosco. Oh, Espírito Santo, eu sinto Ele aqui essa noite. Aleluia. Ele diz: será que eles vão oferecer sacrifício ainda? Serão capazes de terminar o que iniciaram? Ele diz: talvez até possam ressuscitar algumas pedras dessa construção. Ele está ridicularizando e dizendo: eles só conseguirão fazer isso se eles ressuscitar esse muro, fazendo piada com o projeto. Já aconteceu com você? Ou é só comigo? De quando você coloca um projeto e diz: Deus, eu quero reconstruir isso. E aí começa a luta, começa a prova, e você mesmo diz: será que eu vou conseguir? E o inimigo dizendo: será que você vai conseguir? Isso é ser cristão, isso é estar na presença de Deus, isso é trabalhar em uma grande obra. Versículo 3, Tobias, o amonita, estava ao seu lado e acrescentou: mesmo que eles consigam erguer esse muro. Olha essa palavra que o inimigo traz. Ele diz: mesmo que eles consigam erguer esse muro, uma só raposa derrubará esse muro. A palavra de profecia que vem da parte do inimigo é pesada. Ele diz: mesmo que consiga levantar, não vai ter força para aguentar o primeiro confronto. É só comigo ou é com vocês também que acontece isso? De você apresentar um projeto para Deus, talvez aquilo que você já teve, talvez aquilo que você já tentou. E a palavra de Deus para mim e para você é nesse projeto que eu quero trabalhar. Mas quando a gente se decepciona uma vez, isso entra em nós. Quando Babilônia nos ataca uma vez, isso entra em nós. Aí Deus diz: reconstrói, faz de novo. Sacode a poeira, levanta, vai reconstruir. Aí você espera uma palavra de um amigo, não tem. Aí você espera uma palavra de alguém e não vem. O que vem é: será que consegue? Ah, eu estou pagando para ver. Mesmo se reconstruir, vai cair. É fácil vir para o culto ouvindo isso? Eu sinto Ele aqui, o Espírito nos trouxe aqui essa noite para dizer para você: continua reconstruindo. Não para por palavras contrárias. Não para por desmotivação, não para pelas críticas. Deus está dizendo: assim como eu fiz com meu servo Davi, que foi ungido para ser rei. Davi foi ungido, diga: Davi foi ungido, diga: Davi foi ungido. O profeta ungiu a Davi. Quando o profeta ungiu ele, o profeta derramou óleo na cabeça dele. Quando derramou óleo na cabeça dele, a cabeça dele ficou encharcada. O óleo passou pelos ouvidos dele. O óleo passou pela visão dele, pela vista dele. O óleo passou pela boca dele. E quando ele foi dar pão para os irmãos que estavam na guerra, ele disse assim: o que está acontecendo aí? Por que vocês estão tudo com medo? Alguém disse: olha, o gigante está gritando. E o grito do gigante assusta a gente. Mas eles não tinham os ouvidos ungidos. Ah, eu vou falar para você entender. O grito do gigante nos dá medo, mas o ouvido do Davi estava ungido. Ele diz: o tamanho do gigante
gigante dá medo na gente, mas os olhos do Davi estavam ungidos. O que eles tinham medo de ouvir, Davi não tinha. O que eles tinham medo de enxergar, Davi não tinha. Por quê? A diferença não era o tamanho do Davi, a diferença era na unção de Deus que estava sobre a vida dele. Deus está dizendo: você não precisa de nada, não precisa de coaching, não precisa de terapia, não precisa de remédio. O seu remédio é o óleo derramado sobre a sua cabeça. Essa noite Deus vai ungir os teus olhos, Deus vai ungir os teus ouvidos, Deus vai ungir a tua mente, e você vai sair daqui dizendo: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia! É fácil reconstruir ouvindo isso? Não é fácil. Mas o texto ao qual nós lemos, Neemias diz assim: enquanto tudo isso acontecia, ele diz assim: enquanto tudo isso acontecia, enquanto o inimigo falava mal, enquanto a acusação vinha, enquanto a palavra contrária vinha, enquanto a desmotivação vinha, ele diz: enquanto tudo isso acontecia o quê? Enquanto um se juntava para falar mal de mim lá na casa do outro, enquanto o outro se juntava para fazer fofoca, enquanto o inimigo me atacava com calúnia que é mentira, enquanto o inimigo dizia: não vai conseguir. A guerra do inimigo era na mente, porque Sambalate e Tobias estavam falando, porque o inimigo trabalha na nossa mente, e ele enche a nossa mente com coisas. Mas aí o Neemias, o texto que nós lemos, ele diz: enquanto tudo isso acontecia, enquanto o inimigo trabalhava pesado para parar a obra, enquanto o inimigo tentava encher a nossa mente, ele continua, e ele diz assim: enquanto tudo isso acontecia, nós fomos reconstruindo as muralhas. Ele diz assim: olha, enquanto falavam, nós reconstruíamos, enquanto criticavam, nós trabalhávamos, enquanto acusavam, nós não parávamos. Eu vou falar para você entender. É você que chegou no culto aqui hoje, o inimigo dizendo: não vai ser derrotado, vai perder, e você tomando banho 4 horas da tarde, colocando a roupa e dizendo: enquanto tudo isso está acontecendo, eu vou lá para reconstruir. Enquanto tudo isso está acontecendo, eu não paro. Por quê? Porque governo não para essa obra, o inimigo não para essa obra, ninguém para essa obra. Enquanto o mundo ataca, a gente reconstrói. Deus está dizendo: olha, essa noite você vai sair daqui reconstruindo. Aleluia! Enquanto tudo acontecia, nós fomos reconstruindo. Aí ele diz: nós fomos reconstruindo as muralhas até que em toda a sua extensão chegamos à sua metade. Diga: chegamos à metade. Ele diz: porque todo o povo estava com o coração pleno em trabalhar nessa obra. E aqui nós vemos uma lição. Porque ele diz assim: enquanto tudo acontecia, nós continuávamos trabalhando, porque o povo estava com o coração pleno e dedicado àquela obra. Porque o inimigo pode tentar de todas as formas, mas se o teu coração estiver aplicado ao propósito, ele não te para. O que nós temos que entender é que nós temos que aplicar o nosso coração a essa reconstrução.
Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 2, nós temos um mau exemplo de rei. A Bíblia diz que Amazias, Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Amazias praticou o que era correto e agradável diante dos olhos do Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. E depois, lá na frente, ele se desviou do propósito. Por quê? Porque ele fez com o coração pela metade. Se o povo de Neemias tivesse com o coração pela metade na obra, eles tinham parado na primeira acusação. Eles tinham parado no primeiro levante do inimigo. Mas eles não estavam igual a Amazias, eles estavam com o coração inteiro na obra. Deus está dizendo, eu não preciso de nada, eu preciso de um espaço no seu coração. Deus está falando para mim e para você, eu não preciso de recurso humano, eu preciso que você abra um espaço no teu coração. Porque se eu tiver o teu coração, eu tenho a tua vida, eu tenho controle no teu sentimento, eu tenho controle na tua mente, na tua alma, no teu coração. Davi vai nos ensinar no Salmo 51, Davi pecou contra Betseba. Quando ele peca, ele vai orar para Deus e pedir perdão. Aí no Salmo 51 ele diz, Senhor, eu não vou oferecer nenhum sacrifício para o Senhor. Davi estava falando algo que era contra a lei, porque pela lei, se pecou tem que sacrificar. Se errou, tem que apresentar sacrifício. Davi está dizendo no Salmo 51, eu não vou oferecer nenhum sacrifício. Se o Senhor se agradasse do sacrifício, eu ofereceria tudo, porque ele era rei. Ele poderia oferecer qualquer sacrifício, mas ele diz assim, antes de eu oferecer um sacrifício de animal, antes de eu oferecer uma oferta em holocausto, ele diz, eu vou oferecer o meu coração. Por quê? Ele diz, porque o Senhor rejeita a oferta, o Senhor rejeita sangue de animal, o Senhor rejeita a oferta que o fogo está errado, o Senhor rejeita a oferta que não está bem posta no altar, mas ele diz, tem uma coisa que o Senhor não rejeita, ele diz, há um coração contrito, sincero, o Senhor não rejeita. Essa noite Deus está dizendo, não tenho força, se você não tem força para oferecer nada, nenhum louvor, nenhum glória a Deus, nenhuma palma, ele está dizendo, não precisa disso, ofereça a sinceridade do teu coração, reconheça que depende de mim, e eu vou te ajudar a reconstruir todas as coisas. Ele diz, o povo estava com inteireza de coração na obra. Mas o interessante é que ele diz assim, enquanto tudo isso acontecia, nós fomos reconstruindo, porque o povo estava com o coração voltado a trabalhar, e ele diz, e em toda a extensão dos muros, nós chegamos à sua metade. Então ele estava no meio do caminho, diga, no meio do caminho. Até aquele momento foi difícil. Até do início da obra de reconstrução, até esse momento aqui foi complicado. Porque o inimigo atuou na mente do povo. O inimigo atuou com palavras tentando desanimar. Mas Neemias diz, enquanto tudo acontecia, nós trabalhávamos e reconstruíamos, nós não paramos a obra. Quando eles chegam na metade, o versículo de número 7 diz assim, quando, porém, Sambalate e Tobias eram os mesmos inimigos, sim ou não? Sim ou não? Diga, no início eram dois. O texto diz, quando Sambalate, Tobias, os árabes, já adicionou mais. Os amonitas, já adicionou mais um. Os homens de Asdod, no início eram dois, falando, não vai dar certo, não vai conseguir, vai cair esse muro aí. Ó, você vai conseguir oferecer sacrifício trabalhando desse jeito? Não vai conseguir, não vai. Eram dois, digam, eram dois. Agora,
tem árabe, amonita e os homens de Asdod. Foram informados que os trabalhos de restauração dos muros de Jerusalém tinham avançado. Diga, avançado. Diga, quando eu avanço, o inimigo aumenta. Diga de novo, quando eu avanço, os inimigos aumentam. Ele diz assim, olha, e quando eles ficaram sabendo que os trabalhos tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Até a metade foi difícil, mas da metade para frente é mais difícil ainda. E agora? O texto continua. Então, ajuntaram-se todos. E para isso eles são bons para entrar em acordo. De comum acordo. Para virem atacar Jerusalém. E nos causar grande preocupação e confusão. Deixa nesse texto aí. Olha o que o texto está dizendo. Ele diz assim, ó, no começo, quando eu decidi reconstruir, Sanbalat e Tobias, diga dois, se levantaram e começaram a falar. Só que até então eles só falavam. Eles só tentavam atrapalhar nossa mente. Só tentava tirar nosso foco, a nossa atenção. Mas enquanto eles falavam, nós continuamos edificando, nós continuamos erguendo. Aí ele diz, chegamos até a metade da restauração. Estava no meio do caminho, estava na metade. Era só a outra metade para acabar. Mas aí ele diz, depois, Sanbalat e Tobias, os dois que já tinham, se juntou com mais 4 ou 5 povos. E aí eles se juntaram de comum acordo, fecharam uma negociação e disseram, vamos se levantar para atacar Jerusalém. Agora o ataque não é mais psicológico, agora o ataque, além de maioria, é físico. Agora o ataque, além de ser mais gente, é um ataque mais violento. Mas o propósito é reconstruir. O propósito é reedificar muro. Aí, do meio para frente, o negócio começa a ficar mais difícil. Porque você acha que da metade do caminho para frente vai ser só bênção. Você acha que da metade do caminho para frente acabou a prova. Não. É por isso que o Abacuque orou e fez uma oração de uma das mais conhecidas que nós sabemos dele. Ele diz assim, Senhor, está difícil, está complicado, nada produz, nós estamos sem nada para comer, mas a gente vai se alegrar no Deus da nossa salvação. Aí ele diz assim, Senhor, e eu faço um pedido ao Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos. Olha só, ele diz no meio dos anos, ele não diz no começo dos anos, ele não diz no final, ele diz aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Diga, no meio dos anos. No meio dos anos, por quê? Porque no meio dos anos você cansa, no meio da caminhada você quer parar, no meio da obra o cansaço vem, no meio da obra o inimigo aumenta o ataque, no meio da obra as coisas pioram, no meio da obra parece que você vai morrer, no meio do caminho, no meio do deserto, parece que não vai conseguir. Então Deus diz assim, olha, quando estiver no meio da prova, quando o inimigo se juntar em comum acordo para te ver derrotado, quando tudo estiver dando errado, no meio do caminho, ele diz, eu derramarei um avivamento, no meio dos anos, ele derramará um avivamento sobre nós. Talvez você chegou aqui essa noite, no meio do caminho, dizendo, eu estou reconstruindo, eu estou firme no propósito, mas parece que a luta está aumentando. Ele diz assim, hoje tem avivamento para você, avivamento para você, avivamento para você. Por quê? Para você caminhar mais uma metade. Você não vai ficar avivado só hoje, ele vai te avivar para hoje, para amanhã, para o ano que vem, para a semana que vem, até que o projeto esteja concluído. Ele diz, da metade para frente piorou. Da metade para frente o negócio parece que ficou mais difícil. Próximo versículo.
Olha a resposta do povo de Deus. Nós, porém, oramos ao nosso Deus. Ele diz assim: eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou atacar ninguém. Ah, Deus está falando comigo e com você aqui. Ele diz: o ataque está forte, o ataque aumentou. Nós, porém, dobramos o nosso joelho e falamos: general de guerra, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe da nossa força. Ele diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus. No versículo 3, no versículo 4 e 5, Neemias também tinha orado, ele também tinha feito uma oração, ele também já tinha clamado a Deus, e agora, no versículo de número 9, ele diz: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Por quê? Porque no primeiro ataque, era 2 inimigos atacando a mente, a resposta de Neemias foi oração. No segundo ataque, eram quase 8 inimigos atacando fisicamente e atacando a mente, a resposta de Neemias, oração. Por quê? Porque o inimigo pode mudar o ataque, mas a nossa resposta não muda. O inimigo pode mudar o ataque, mas a nossa resposta não muda. Ei, nós não estamos apegados a político. A igreja não depende do governo, a igreja não depende de dinheiro, a igreja não depende de prata, de ouro, a igreja não depende de pregador, de famoso, não. A igreja não depende de A, B e C. Jesus diz: eu morri para salvar a minha igreja. A igreja é dele. Nós só precisamos falar com o noivo. Quando a noiva clama, o noivo responde. Quando a noiva clama, o noivo ouve. Essa noite ele está dizendo: a sua arma é falar comigo. Coloca ao altar o que você precisa, porque ele tem resposta para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós, porém, oramos a ele. Ele diz assim: olha, não oreis como os fariseus oram. Eu sinto ele aqui. Ele diz: não oreis nas praças para mostrar que está orando. Ele diz: não, quando o inimigo aumentar, intensificar o ataque, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, porque ele vai te responder. Oh, aleluia. Ele diz: nós oramos, nós oramos. Na metade o ataque intensifica. Aí ele diz: nós oramos e colocamos guardas de dia e de noite, porque não adianta só orar, tem que vigiar. Não adianta só orar, tem que vigiar. Jesus disse aos discípulos: a carne é fraca, orai, vigiai e orai. Tem que vigiar. Estou terminando. Versículo 13. Versículo 13. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, dos lugares que ainda estavam abertos. Dividi por famílias, armados de espadas e lanças. Deus está dizendo: quando você orar na guerra, eu vou te dar estratégia. Ah, Deus está falando conosco essa noite. Nós vamos sair daqui com estratégia. Neemias ouviu que eles iam atacar e orou para Deus. Deus deu uma estratégia para ele. Neemias falou: eu vi onde o muro estava com as partes mais baixas, coloquei guarda lá. Por quê? Porque ninguém entra mais onde a gente determinou aqui essa noite. Ninguém mais vai entrar onde você delimitar. Não vai ter demônio, não vai ter pessoa, não vai ter mentira que entre lá. Deus está falando comigo e com você. Eu entro e delimito território hoje. As brechas serão fechadas. As brechas serão fechadas, sim. Chega de todo mundo entrar. Chega de esse entra e sai. Entra aqui e sai. Entra e vai. Fala o que quer. Faz o que quer. Não, Deus está dizendo: chega. Hoje eu coloco homens e anjos de guerra na parte mais
mais baixa, eu protejo a sua muralha. Deus te dará força essa noite. Ele tem estratégia depois que ora. Versículo 15, versículo de número 15. Quando os nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos, e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós retornamos à obra, cada um para o seu trabalho específico. Deus confundiu o plano do inimigo. O inimigo falou assim: nós vamos por trás do muro, sem ele saber. Mas enquanto o inimigo achava que o povo ia ser surpreendido, Deus já tinha falado com o líder. Enquanto o povo achava que ia surpreender, o inimigo achava que ia surpreender, Deus já tinha falado com o líder que orava. Porque quando o líder ora, é Deus quem fala com ele. Quando Moisés estava no alto do monte e Arão estava adorando com o povo um bezerro de ouro, Deus falou para Moisés do alto do monte: Arão está fazendo coisa errada e o povo está adorando um Deus estranho. Não foi ninguém que subiu para falar para Moisés, foi Deus que falou para ele. Porque quando você ora, Deus fala contigo. Quando você ora, Deus não precisa de nenhum fofoqueiro para te trazer notícia. Não, você não vai precisar de alguém indo levar e trazer. O Espírito Santo te fará saber de todas as coisas. Versículo de número 16 e 17. Versículo 16 e 17. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicavam-se à restauração da muralha, outra metade permanecia atenta e armada, lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Versículo 17 do capítulo 4, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, diga, ergue uma das mãos, você ergue a mão assim, diga, com uma mão fazia a obra, diga, e com a outra empunhava a espada, diga, com uma mão eu faço a obra, e com a outra mão eu vou para a guerra. Diga, com uma mão eu faço a obra e com a outra mão eu vou para a guerra. Por quê? Porque a igreja não para. Enquanto a gente louva, a gente luta também. Enquanto a gente adora, a gente guerreia também. Enquanto a gente sente a presença dele aqui, a gente guerreia também. Deus está dizendo, você chegou aqui dizendo, não vale mais a pena reconstruir, não vale mais a pena ir, não vale mais a pena fazer. Ele está dizendo, estenda a sua mão, que eu dou arma e dou ferramenta de trabalho para você. Eu dou arma e dou ferramenta de trabalho para suas mãos. Aleluia. Pastora, posso fazer uma oração? Posso? Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Diga assim, vale a pena reconstruir. Diga, nós não vamos parar. Aleluia. Diga assim, pode aumentar a prova, diga. Pode aumentar a opressão, diga. Mas nós oraremos ao nosso Pai e Ele nos dará força. Eu quero que você estenda a sua mão para o alto junto comigo. Deus nos trouxe aqui, porque essa palavra fala comigo também. Para nós sairmos fortificados. Talvez o inimigo pensou que nós sairíamos de mão atadas daqui, mas nós vamos sair com uma espada na mão e com uma ferramenta na outra. Porque Ele conhece o nosso coração. Versículo de número 19 e o 20, para nós terminarmos. Olha o que o texto diz. Ele diz assim: recomendei aos nobres e aos magistrados e aos oficiais e a toda a população. Aí Neemias diz assim, olha, grande e extensa é essa obra, e ela é grande mesmo. Ele diz, grande e extensa é essa obra, e nós estamos separados por entre os muros. Ele diz, olha, a obra é grande, a obra é extensa,
e a gente está separado, cada um está num pedaço do muro trabalhando e guerreando. Ele diz assim: muitos estão separados e distantes uns dos outros ao longo de todo o muro. E o versículo 20: portanto, no lugar onde ouvirem o toque da trombeta, juntem-se o mais rápido possível, e o nosso Deus lutará por nós. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, a obra é grande, a obra é extensa, o muro é grande, e a gente está separado entre o muro, cada um fazendo um pouquinho. A igreja quadrangular aqui está fazendo um pouquinho, nós estamos em Sorocaba fazendo um pouquinho. A obra é grande, é extensa. Nesse momento tem um monte de igreja cultuando e fazendo um pouquinho, tudo ao longo do muro. Está todo mundo separado. Estamos separados, mas estamos na mesma obra. Estamos separados fisicamente, mas estamos no mesmo propósito. Aí ele diz assim: vocês estão separados, mas haverá um momento em que todo mundo vai se juntar em um lugar. Quando é esse momento? 1 Coríntios capítulo 15: e acontecerá ao soar da última trombeta, ao soar da última trombeta, quando a trombeta tocar, um vai estar lá na China, mas vai ir para o mesmo lugar. Nós vamos estar aqui, mas vamos para o mesmo lugar. Um vai estar em São Paulo, mas vai subir também. E ele diz: e naquele dia, não é eu nem você, o nosso Deus, Ele pelejará por nós. Aguenta firme, porque a trombeta vai tocar. Aguenta firme, porque a dor só dura enquanto a trombeta não toca. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro. João diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Levanta sua mão. Espírito da glória, a sua palavra foi pregada. E nós estamos aqui reconstruindo em uma grande obra. Espírito Santo, através da sua palavra eu te peço, dá força ao meu irmão e à minha irmã. Coloca na mão dele uma espada, coloca na mão dele uma ferramenta de trabalho, e que nós possamos estar juntos e unidos perante a uma obra. Senhor, nos preserva até o toque da trombeta, nos preserva até o toque da trombeta. Da força, da graça, da unção, da sabedoria. Essa noite nós declaramos: nós não vamos parar, nós não vamos parar. Eu declaro junto com meu irmão: nós vamos continuar, porque a trombeta vai tocar e nós iremos para a glória com Ele. Tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, início. Aleluia, Deus. O inimigo tenta laços e embaraços
pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o eu jejuar. Deus que derruba muralhas, dá estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus, amém.